Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José. Hoje num dia repleto de acontecimentos muito importantes. Temos pesquisas eleitorais que nos apontam números, mas apontam também situações que vão além desses números, que nós conversaremos aqui no nosso encontro de hoje. E também uma situação que eu quero chamar a atenção de vocês, relacionada ao maior covarde que existe em território nacional, e que continua ainda a enganar algumas pessoas, mas que provoca, nesse momento, algumas decepções muito profundas em algumas criaturas. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e também conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, recomende, compartilhe e não se esqueça, dê sempre o seu joinha, o seu comentário. Se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos começar aqui com esse fato. Suspensão do Twitter X, Nunes Marques decide levar caso ao plenário do Supremo. Bom, já conversei com vocês muito rapidamente sobre uma ação proposta pelo Novo e pelo Conselho Federal da OAB, né? Essa gente toda andou tomando muita cloroquina com vermífugo misturado com café. Agora, o impressionante é um colegiado como o da OAB ter tanta gente entrando numa barca furada, que demonstra não só uma ignorância jurídica, mas também uma espécie de má-fé, porque acabam somando esforços a essa gente golpista que quis destruir a nossa democracia. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eles entraram com instrumentos absolutamente imprestáveis para tentar fazer ali com que o X pudesse prevalecer aqui no nosso país, mesmo com a empresa desrespeitando a nossa Constituição e o nosso Estado democrático de direito, descumprindo também ordens judiciais. Aí não dá, né? E o instrumento foi errado porque eles utilizaram ali um instrumento constitucional chamado ação de descumprimento de preceito fundamental, que não é um instrumento adequado para esse tipo de questionamento. Fazendo aqui uma metáfora, seria como se tanto o Conselho Federal da OAB e o Partido Novo tivessem entrado com habeas corpus para soltar um frango congelado preso num freezer dentro de um supermercado. Obviamente, se o Supremo Tribunal Federal vier analisar essa situação, dirá, olha, sem entrar no mérito se o frango é sujeito de direito, sem entrar no mérito se o frango está vivo, um habeas corpus não é um instrumento para se liberar um frango. Então, não vai ser objeto sequer de avaliação, isso vai ser mandado para o arquivo. Então, eu fico pensando, né, o que leva gente a colocar seu número da inscrição da OAB nesse tipo de situação que já nasce morta, né? Pois bem, vamos aguardar aqui para ver se as nossas previsões aqui irão se confirmar, se não vai dar um 11-0 lá no Supremo Tribunal Federal pela rejeição desse troço anômalo, né? E agora mesmo saiu pesquisa do Datafolha para algumas cidades, né? Mas o que interessa para a gente nesse momento é o que está acontecendo em São Paulo, porque envolve situações que diz respeito mais do que a eleição na cidade de São Paulo. Isso porque ela lida com uma estrutura na sociedade brasileira, tendo São Paulo ali como o grande espelho, que mostra que sociedades onde há pessoas que estão descontentes, estão desiludidas, têm raiva da política, têm ódio de políticos, quando aparece algum oportunista, normalmente são muito vigaristas, essas pessoas tendem a votar nessa criatura. É assim desde Priscas Eras, e não sou eu que estou inventando essa história não, né? Se vocês lerem muito rapidamente, esse livro aqui é um livro muito pequenininho, mas é muito interessante, fácil, né? É o livro do Freud, escreveu nos anos 30 do século passado. Psicologia das Massas e Análise do Eu. E teve um outro intelectual que também escreveu sobre esse assunto, foi o William Reich. Psicologia de Massas do Fascismo. Tanto Freud e mais o William Reich, eles explicam para a gente o seguinte: toda sociedade que não consegue enxergar no seu cotidiano, na política, nos homens públicos, na estrutura do Estado, nas instituições públicas, espaços para serem resolvidos os problemas sociais, as pessoas ficam descrentes. E aí elas ficam tentando buscar alguém ou algum sistema
que cause uma ruptura. Hoje as pessoas usam muito uma expressão chamada uma ação disruptiva, né, que faça ali um rompimento da estrutura que está incomodando essas pessoas para se criar uma nova estrutura. Então, todas as vezes, esse processo tem se repetido ao longo de todos os tempos, não só aqui no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, onde há um processo eleitoral, onde há poder, onde há sociedades que ficam contentes, ficam descontentes, ficam com demandas reprimidas, enfim. E isso tornará a acontecer em países como o nosso país, se nós não tivermos aqui no nosso país, né, mudanças estruturais muito importantes, que diminuam esse sentimento de raiva das pessoas, de decepção, de desalento, de descrença, sobretudo porque esse tipo de sentimento também, ele é bombardeado na cabeça da sociedade de um modo geral há muitas décadas, para que justamente as pessoas não se envolvam em nenhuma atividade coletiva. Eles passem a acreditar que todo político é ladrão, que todo sindicato só tem gente que não faz isso, faz aquilo, associação de moradores não serve para nada. As pessoas, quando resolvem se associar muito remotamente, acabam indo no máximo para um bloco carnavalesco, para uma torcida de futebol, enfim. A gente tem muitas vezes esse tipo de fenômeno repetido, né, em várias sociedades. Lá em São Paulo está acontecendo o quê? Uma fração da sociedade paulistana está caindo na lábia de alguém que entende que esse tipo de situação acontece e está se projetando para ocupar esse espaço do antissistema, do cara que está querendo causar uma disrupção, o cara que quer causar uma ruptura. Ele está engabelando muitas pessoas, mas muitas outras pessoas já perceberam, porque ele está sendo muito exposto, que trata-se apenas de um vigarista de ocasião tentando ali enganar as pessoas para conseguir voto, né? Nós voltaremos a discutir outras vezes, né, esse tipo de estrutura. Ele mesmo, né, já confessou, Marçal admite que propostas são inviáveis em 4 anos e deixa 2026 em aberto. O que compete aos progressistas, aos partidos de esquerda, a um governo progressista quando está no poder, é justamente entregar as demandas dessa sociedade. O que aconteceu aqui no nosso país durante muito tempo é que nós tivemos sempre sociedades também com demandas reprimidas, querendo uma mudança, e quando a esquerda finalmente chega ao poder, essas mudanças não aconteceram de forma esperada para muitos contingentes da sociedade. Então, essas pessoas vão se desiludindo, elas vão se afastando. E isso não está longe de repetir-se aqui no nosso país se o governo Lula não enfrentar essa questão, não se comunicar, não mostrar o que está acontecendo, que é uma luta que a gente tem aqui todos os dias aqui no nosso portal do José para provocar debates, né? Vamos falar do maior covarde do Brasil para não falar do planeta Terra. E por quê? Veja só essa notícia aqui, olha o que ela esconde no final da história. Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e até 3 petistas, quem são os parlamentares ativos no X mesmo após bloqueio? Os 3 petistas disseram que, olha, não conseguiram sair, que tem redes sociais lá fora que estão agindo por eles, enfim. Não estão assumindo que ainda estão fazendo uso dessa plataforma, que se converteu numa plataforma basicamente de direita e de extrema direita. Agora, o Nicolas Ferreira e o Eduardo Bolsonaro, eles estão publicando, ainda na conta deles no Twitter, lá fora do nosso país, utilizando a ferramenta do VPN que está sendo multada a cada criatura, né, pelo uso de R$50 mil por estarem violando essa norma, ou a imposição, a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Estão praticando aquilo que poderia ser chamado de desobediência civil. A questão é o seguinte: por que Bolsonaro também não fez a desobediência civil e não manteve a sua conta no Twitter e não utilizou também o VPN? Porque ele é um grande covarde. Ele faz o discurso para fora, mas na hora que o homem de preto chega na frente dele, ele coloca a viola no saco e some. Então, esse mesmo sujeito que está querendo encorajar as pessoas para atacar o ministro Alexandre de Moraes, ele não enfrenta o ministro Alexandre de Moraes, sequer para virar uma espécie de mártir da extrema-direita. Então, gente, é um covarde e muita gente nas redes sociais já percebeu isso, tá? Vamos voltar aqui rapidamente para fazer uma pequena análise desses números aqui. Estava se esperando dentro desse sistema disruptivo que eu comentei aqui com vocês que o Marçal tivesse uma alavancagem muito maior em função do discurso, da capacidade, da articulação que ele está tendo nas redes sociais. No entanto, ele começou a ser revelado de uma maneira tão contundente, as ligações do partido dele com o PCC, o passado criminoso dele,
né, que ele fez parte de uma quadrilha que tirava dinheiro de pessoas incautas, não era fraude bancária, não, era dinheiro de trabalhador, de aposentado, de dona de casa, enfim. Então isso começou a vir à tona, então a coisa deu uma estancada segundo essa pesquisa do Datafolha. Vamos acompanhar os próximos movimentos, mas o Boulos, ele para conseguir uma maior projeção, ele também tem que entrar no campo de levar promessas para as pessoas, que encantem as pessoas, levar utopia, de mostrar também uma espécie de disruptura no campo positivo, enfrentando ali algumas estruturas bem engessadas numa cidade como São Paulo, para apontar para essas pessoas, os paulistanos, algumas ferramentas de sonhos, porque senão corre-se o risco lá em São Paulo de termos aí o Boulos fora dessa história, né? E aí seria a tragédia das tragédias. Bom, os bolsonaristas andam aqui naquele universo paralelo sombrio. Bomba, Moraes perdeu. Pesquisa que Moraes é visto como um risco à democracia. Gente, esses caras são muito perturbados da cabeça, né? É o pessoal do universo paralelo. Então, eles pegaram aquela pesquisa que eu comentei aqui com vocês, que é uma pesquisa absolutamente deformada, porque ela não provoca as pessoas a responderem o que está acontecendo na realidade, ou seja, se as pessoas são contra ou a favor de uma empresa desrespeitar a lei brasileira, se a Constituição brasileira tem que ser respeitada ou não, se um estrangeiro, porque tem muito dinheiro, ele pode fazer o que ele quiser no nosso território. São essas situações práticas que estão acontecendo. Aí ele está dizendo, olha, a pesquisa está dizendo que o Alexandre de Moraes está perdido. E aí veio com uma maluquice aqui, gente. Trump toma decisão que pode acabar com Moraes. Gente do céu, é muito vermífugo com cloroquina e cafezinho, ou sei lá, com cerveja, né? Porque o cidadão aí, ele também tem um histórico meio complicado aí, né? Em relação ao uso de substâncias que tiram as pessoas da realidade. SpaceX de Elon Musk tira funcionários do Brasil, dizem fontes. Gente, o negócio está ficando aí complicado para o senhor Elon Musk, tá? Por mais que ele tenha dinheiro, olha, o poder também leva as pessoas a derrocadas impressionantes. Ike Batista que não nos deixa mentir, né? Pesquisa aponta que 26% dos publicitários planejam cortar repasses para a X em 2025, a matéria do Financial Times, reproduzida pela Folha de São Paulo. O que quer dizer isso, gente? O Twitter já teve uma queda de 52% de publicitária nesse ano. E para o ano que vem vai ter mais 26% de queda em cima da outra queda. Então, gente, é muita queda porque a rede está ficando totalmente desmoralizada. Em função disso, né, nós estamos vendo situações positivas aqui no Brasil que acabam passando até despercebidas, né, ou acabam ficando num plano menor de debates, que é o que está acontecendo na nossa economia. A alta do PIB traz apenas satisfação fugaz, como está dizendo aqui o Globo, mas, enfim, são fatos que estão acontecendo aqui em meio a tantas situações que desviam um pouco o foco, né? Bom, eu vou ficando por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço. Mande seu comentário aqui para o nosso portal. Nós vamos ver muitas análises sobre esses dados eleitorais aqui, mas fica esse ponto aqui que Freud e William Reich jogaram para a gente, né? Uma sociedade com muitas demandas, ela tende a fazer besteiras, né? Bom, fiquemos por aqui. Um grande abraço. Tchau.